Olá, seja bem-vindo. Hoje você vai conhecer a história de Maria Amélia, que reconhece no seu neto a reencarnação de seu irmão mais novo, morto há 60 anos. Mestres da arte promovem a pintura mediúnica. O objetivo seria a comprovação da imortalidade da alma. Para poderem, dentro da arte, trabalharem um dos pilares da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos. Verá também a história de Luziária, que transformou uma grave doença em alavanca para a fé. Na minha adolescência, aos 13 anos, mais ou menos, eu comecei a ter convulsões. Por causa de um acidente com uma arma de fogo, Maria Amélia viu seu irmão mais novo morrer em seus braços. Passados mais de 60 anos do ocorrido, ela vê as mesmas características do seu irmão morto no seu 8º neto, Ítalo. Seria possível a reencarnação na mesma família? Confira na história a seguir. O meu irmão, mas o pai dele ia fazer uma caçada de veados, porque eles eram caçador de veados. E eles estavam arrumando as espingardas, mas a mãe estava na cozinha fazendo almoço. Quando ele saiu no beco, uns 2 passos, a espingarda disparou e o tiro pegou no ombro dele, assim, nas costas, que varou no coração. Ai, gente. Quando eu cheguei no quarto, que eu fui pôr ele na cama, ele tornou a abrir a boca e olhou para mim e fechou os olhos, ele acabou nos meus braços. Eu não me largava para nada. Para dormir, eu tinha que sentar no banco da cozinha para ele pôr menos a cabeça no meu colo. Ele era pegado comigo demais da conta. Aí acabou a alegria de todo mundo, sabe? Ele nasceu então com uma marquinha de nascença assim no peito, que logo depois dos 6 meses isso desapareceu. E a minha mãe contava que na época dela, quando o Vicente, no caso, que a gente achava que fosse ele, ou que seja ele, nós sabemos, ele tinha tido uma certa doença na área do bumbumzinho, e o Ítalo então nasceu com essa marca do tiro no peito e com a marquinha do bumbum. Existem marcas que você vai observar e ela parece um tiro, uma marca de uma facada, de um acidente. Todas elas podem acontecer, por quê? Porque é um trauma vivido pelo espírito, é algo que marcou profundamente a encarnação anterior e provavelmente o motivo do desligamento naquela encarnação. Para mim, eu vi foi a imagem do Vicente lá no berço. Eu não sei não, mas eu acho que esses dois têm uma ligação, porque não tem nenhum da família que parece com ele. Agora essa que ele tem nas costas, eu não sei não, para mim nada me tira que é a cicatriz do tiro. Nós não podemos afirmar que todas as marcas de nascença foram traumas, foram coisas que aconteceram na vida anterior. Por quê? O espírito, quando ele vai encarnar, ele vai plasmar o corpo, ele vai formar o corpo a partir do seu perispírito, que é o seu corpo plástico, espiritual. E ele é moldado pelo pensamento, pela vontade, não só do espírito, como também da mãe. O Ítalo, às vezes, me deixa por causa dela. Então, a gente acha que realmente tem essa ligação forte, né? Que é só eu chegar lá, eles já se abrem sorrisos e tudo, não porque seja vó, porque tem o pai, tem irmãos, mas realmente a ligação dele, a mais forte na família, é com ela. Que a encarnação ela vai se dar em espíritos afins, que têm afinidade, são espíritos familiares, porque muitas vezes existem aí necessidade de resgatar débitos, situações, mágoa, culpa, muita coisa que já aconteceu e que precisa ali
desfazer esse mal-entendido. Mas a história dele repercute muito entre todos nós, mesmo não conhecendo ele. Então, eu acho que ele voltou foi para ensinar um pouco. Ensinar daquela época deles, ensinar do perdão que a gente deve ter com os nossos inimigos. Vamos supor, numa escola regular, a criança faz o primeiro ano e ela precisa aprender as coisas daquele ano. No ano seguinte, ela precisa de uma outra experiência. Se pegarmos toda a nossa vida, e nós temos apenas uma vida e várias encarnações, seriam como esses anos, esses aprendizados que vamos tendo ao longo dessas experiências. Então a gente procura mesmo guardar isso no nosso coração, porque se ele veio para mim, eu acredito que essa comprovação tenha sido apenas para minha família. E a gente acreditando já está muito bom. Se alguém mais queira acreditar e que se Deus realmente quis provar alguma coisa através dele, foi um presente. Oi, dança aí. Como é que o relâmpago faz lá no céu? Não. Como é que o relâmpago faz lá no céu? Agora nós vamos para uma breve pausa. Fique com a gente. Lembra-te assim, Chorei 45 a verdade não é permitas que o veneno da condenação o amor é a te própria assome a boca. doente, Chorei ao Ama desta encontrar forma. O assunto agora é pintura mediúnica. O médium Florencio Anton seria o intermediário para que grandes artistas do passado voltem a pintar. Segundo ele, os espíritos têm somente um desejo: a comprovação da imortalidade da alma. O que eu percebo, na verdade, é que a pintura mediúnica em minha vida funciona como esse processo de sublimação. A aplicação da energia que outrora foi usada de forma ou do intelecto, ou da energia intelectual, ou da energia afetiva que outrora foi usada para a promoção de desmandos, hoje usa-se em função de um trabalho de solidariedade. Os próprios tutores do movimento espírita acionaram essas criaturas para poderem, dentro da arte, trabalharem um dos pilares da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos. Diante de uma situação dessa, a primeira questão é justamente a dúvida, né? A curiosidade. Como que pode? Será que realmente isso existe? Ele está ali realmente ao pintor? Me chamou bastante a atenção, né? Essa questão da mediunidade dentro da arte plástica. Então eu fiz questão de vir para poder presenciar e conhecer e ver o trabalho dele.
Extraordinário, né? De tudo que eu já tinha visto, realmente muito impressionante. Quando eu observava ele pintar, eu via pessoas se emocionar, pessoas que se identificavam de tal forma que eu acho que já não importa mais essa questão de realidade ou ficção. Eu acho que ele trouxe à tona o que a arte tem de mais importante, que é conseguir trazer emoção, trazer sentimento. Uma coisa que eu achei muito interessante foi a palavra final que ele falou. Que ele não quer ser o melhor médium em termos de fazer as suas pinturas, né? Mas sim trazer para que as pessoas possam ter conhecimento, né, dos ensinamentos de Jesus, que só o ensinamento de Jesus é que nos leva à perfeição, que é a Deus. Mais interessante em todas essas obras que ele fez, principalmente essa que eu observo aqui de Gauguin, por exemplo. Ele conseguiu pegar realmente todo o estilo dele, ele conseguiu pegar toda essa veracidade das cores, as formas, a expressão, as pinceladas rápidas. Então ele conseguiu expressar de uma forma bem próxima, não só dele, como de todos que eu estou observando aqui no momento. É incrível como ele consegue trazer esse estilo de forma tão rápida, né, e de forma tão prática, em pouco tempo, e passar tanta emoção, como se o próprio artista estivesse ali pintando. Emocionada porque a energia ela contagia você de uma forma, e você visualizar o que Deus é capaz de fazer as pessoas verem e fazer as pessoas sentirem através de fenômenos como este, como Deus é capaz de te tocar de várias formas diferentes, tendo a possibilidade de nos mostrar uma coisa como essa, quadros fantásticos pintados em minutos. Isso é extraordinário. Extraordinário. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais. Toda vez que Luziária sentia uma sensação de medo, mais uma convulsão acontecia.
Assim, ela viveu por 17 anos de sua vida. Conheça como ela conseguiu transformar uma grave doença numa alavanca para a sua fé. Na minha adolescência, aos 13 anos, mais ou menos, eu comecei a ter convulsões. Mas eu dava crises assim de cair, de bater, se não tivesse alguém para me ajudar. Mas quando estava só, batia mesmo, machucava. Teve vezes de eu ficar até 3 dias de cama. Quando batia bastante, espancava muito a cabeça, a boca não dava conta de comer depois. As crises às vezes eram muito fortes. Tive problema nas 2 gravidez, que todas as 2 foram consideradas riscos, né? Principalmente a primeira, que por problemas também de trabalho eu tive muitas convulsões e chegou a romper a minha bolsa muito tempo antes, ainda no 6º mês. Aí eu tive que ficar internada do 6º até completar o tempo do neném nascer. A única coisa que eu sentia, né, é medo. Eu sentia como se alguma coisa viesse tomando conta de mim. E eu não sabia dizer o que era, e daí a pouco eu já perdi o sentido. Fazia todo ano, fazia eletro, tinha ano que fazia até 3 vezes no ano. E comecei, né, foi o diagnóstico de epilepsia. O Espiritismo não conceitua epilepsia diferentemente da ciência. A epilepsia, enquanto doença, é da esfera da medicina. Entretanto, o Espiritismo traz luz mostrando substratos espirituais como possíveis causas da manifestação clínica da epilepsia. E eu comecei então a tomar os remédios psicotrópicos, Gardenal, com o passar do tempo mais forte, depois voltava, aumentava a dosagem, mudava de medicação e assim eu fui durante 17 anos. A epilepsia é uma síndrome. Isso significa que várias são as causas que podem determinar aqueles mesmos sintomas. Pode ser causada por danos estruturais, danos nos próprios neurônios, seja de ação infecciosa, tumoral, funcional, química, mas um dos substratos possíveis às crises epiléticas recorrentes é o assédio espiritual pernicioso. Os casos de epilepsia que são deflagrados pela ação obsessiva correspondem a uma sensibilidade daquele espírito encarnado, seja a um obsessor, seja ao pensamento de algo que o atemorize ou que lhe seja traumático, repercutindo no corpo físico como as referidas descargas neuronais manifestadas habitualmente por crises convulsivas. Um dia, um irmão meu falou, olha, o Lauzinho, que era o cunhado dele, ele estava condenado à cadeira de rodas por causa de uma hérnia de disco. E falaram para ele de um centro espírita lá na Ceilândia, ele foi e está curado. Tá? Voltou a trabalhar e tudo mais. Na hora, me veio aquela vontade assim, eu falei, pega o endereço, ele falou, tá, eu vou pegar com ele e te passo. E me passou. Fui, aí começou o atendimento, né? Então, a médium que dirigiu o centro conversou comigo. Começou a conversar comigo, tá? Perguntou o que eu sentia, eu falei porque eu estava ali e tudo. A única coisa que ela me disse é o seguinte, colocar a hora que eu fosse deitar, colocar um copo com água na cabeceira da cama e toda noite antes de dormir eu pegar e ler o Evangelho. Né? Eu tinha em casa o Novo Testamento, peguei e começava a ler o Novo Testamento. Mas na hora que eu começava a ler, aquilo ali é como se enchesse de luz no meu quarto. Fiz o desenvolvimento mediúnico e comecei a trabalhar mediunicamente.
E aí eu vim entender o que eu sentia, o medo que eu sentia, porque aí me explicaram, como já tinha sido me falado, tinha um irmão, né, ou mais de um, que precisava de uma ajuda e que eu tinha que ajudá-lo. Que as crises, o medo que eu sentia, essa sensação de alguma coisa se aproximando, né, eram esses irmãos desencarnados e que eles precisavam era ser encaminhados, né, serem tratados, aquela ajuda de conhecer o Evangelho. E com esse tempo que eu estava fazendo o Evangelho, estudando, ele encontrou o caminho. E realmente nunca mais eu tive crise nenhuma. Porque às vezes o que dói na gente não é da gente, né? A pessoa que está vivenciando crises epiléticas em decorrência de desequilíbrio mediúnico é uma pessoa que está doente. É uma pessoa que necessita de tratamento. Uma mediunidade em desequilíbrio pode favorecer a ação via sistema nervoso de crises propriamente ditas epiléticas. Primeiro, resignação, né? Pensar, por que eu estou passando isso? Você tem dores, você tem problemas físicos, procure um médico, mas procure tratar também o seu corpo espiritual. Porque muitas vezes a dor atinge o físico, mas ela não é física. Ela é uma dor do espírito. Mais importante do que nos preocuparmos com os sintomas é buscar realmente a raiz do problema, que pode ser físico e ou espiritual. Não somos apenas corpo, também não somos apenas espírito. Temos o nosso perispírito, temos os desequilíbrios energéticos que podem favorecer tais crises, de modo que a abordagem multiprofissional é a ideal. Devemos sim buscar o tratamento farmacológico para o cérebro em desajuste. Devemos buscar o tratamento espiritual desobsessivo quando ele exista, mas devemos também buscar o reequilíbrio energético por meio de terapêuticas diversas. Portanto, necessariamente, nós temos substratos espirituais, não necessariamente obsessivos, mas de natureza espiritual, ligado ao nosso passado, nas diversas doenças crônicas, sobretudo as doenças psiquiátricas. A medicina tradicional considera tão somente o corpo. A espiritualidade é alheia ao domínio da ciência tradicional, de modo que a nossa terapêutica ortodoxa sempre estará como que amputada pelo desconhecimento de uma estrutura pré-existente ao corpo e que gere todos os fenômenos biológicos. Naturalmente, a medicina caminhará para o conhecimento e a abordagem mais global, atuando no mundo das causas e não apenas dos efeitos, quando do conhecimento do espírito. Sabe, a gente não pode duvidar. Eu sempre fui muito assim, meio São Tomé, né? Questão do ver para crer. Então, é ter fé, realmente acreditar e ir em frente. Não ter medo. Se você sentir que algo pode te trazer auxílio, melhorias, ou até mesmo a cura de alguma doença, por que não? Como aconteceu comigo. Né? Vá, não vacile, nem duvide do amor de Deus por nós, não. Ele não nos fez para sofrer, né? Ele nos fez para sermos felizes. Se você tiver sugestões ou perguntas, entre em contato conosco em qualquer uma das nossas redes sociais. Eu te desejo toda a paz e harmonia. Fiquem com Deus.